Fala, meus queridos alunos, vamos agora aqui falar então sobre a formação da União Europeia. Então, Segunda Guerra Mundial, que deixou os países europeus devastados, né? Problema com mão de obra, né? Economia parada no continente. Lembrando que a guerra, ela foi em território europeu. Então gerou problemas, né? Bastante problemas ali. A economia parada no continente, né? Porque eles estavam com problemas, né? Devido à situação da guerra, né? Então o que acontece? Para tentar melhorar a situação, né, alguns países começaram a fazer ali os acordos comerciais entre si e acabaram se organizando em blocos, né, que então foi denominado mais tarde como blocos econômicos. É claro, existe algumas pessoas que afirmam, né, que a União Europeia ela teria sido formada a partir de 1944, né, com a formação ali da Benelux, né, que foi ali um acordo entre países, né, que era Bélgica, Luxemburgo e Países Baixos, né, que na língua deles lá chamado de Netherlands, né, criaram ali uma zona tarifária, né, ou seja, quebraram as tarifas alfandegárias, né, e aí facilitaram a mercadoria, facilitaram, no caso, a circulação das mercadorias ali, né, dando o up na economia desses países. Mas a maioria, né, dos autores, eles dizem que, né, a formação da União Europeia ela começa a partir já de 1951, né, que você tem França, Alemanha, Itália se juntam ao Benelux e formam a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, né, a CECA, né, que foi um acordo ali de comercial, né, com as características ali, né, principais características. Então, no primeiro momento, você tem o Plano Schuman, anunciado ali em maio de 1950 pelo ministro das Relações Exteriores da França, né? E no início, a partir daí, você começa de fato uma integração política e econômica, né? A Alemanha Ocidental, para você ter uma ideia, tem as suas siderúrgicas com as mesmas autoridades e põe fim a uma disputa pela região da Alsácia e Lorena, né, desde a unificação alemã de 1871. Né, a França e a Alemanha disputavam essa região, a região de Alsácia e Lorena, porque era uma região justamente que era rica de carvão, né, e aço ali, que era justamente, né, as matérias-primas necessárias para o desenvolvimento industrial. E agora, né, tanto a Alemanha quanto a França teriam as suas siderurgias, né, estariam sob comando, né, de um acordo, né, realizado ali. Então, tanto a França como a Alemanha não teria problema agora, no caso, em disputar essa região, porque o controle, né, do carvão e do aço estaria ali feito pela essa comunidade, né, por o acordo feito essa comunidade que tinha, né, os países ali, a França, a Alemanha, a Itália, né, e aqueles países que formaram o Benelux. Né? Em 1957, né, existe a criação da Comunidade Econômica Europeia, né, e aí você tem o Tratado de Roma, né, que se institui ali a Comunidade Econômica Europeia, né, e que agora você também, né, adere os países do SECA, mas vai aderir alguns países ali mais tarde, né, formando um bloco maior, né, mais conciso, né, e formando também ali o mercado comum europeu, né, que agora você vai ter algumas tarifas que vão sendo quebradas, vocês vão fazendo também a taxação em comum, né, que é a União Aduaneira, ou seja, está havendo uma integração maior entre esses países. Né? E a real integração só é possível mesmo a partir da década de 1990, né, com o fim ali da antiga União Soviética, né? Porque em 1992 é assinado ali o Tratado de Maastricht, né? O Tratado de Maastricht que dá início à União Europeia assim, em si, né? E aí você tem por base agora, a partir do momento que é assinado o Tratado de Maastricht, tem a livre circulação de pessoas, a livre circulação de serviços, né, a livre circulação de mercadorias e capitais, né? Então, neste momento, você tem agora ali 12 países que se juntam ao bloco, era considerado também chamado a Europa dos 12, né, aqueles países que fundam em si a União Europeia. Né? Até 2013, né, você tem ali agora 16 países que entram para a União Europeia. Né? Até que em 2018, alguns países do leste europeu, né, principalmente aqueles que faziam parte da União Soviética, também começam a fazer parte, no caso aqui, da União Europeia. Né? Depois do desmantelamento, né, da União Soviética, entra, então, para a União Europeia, como a Albânia, Macedônia, Sérvia, né? E a Turquia e Montenegro, que eram candidatos a entrar no bloco. A Turquia, até hoje, ela não faz parte da União Europeia, apesar de fazer todo um esforço ali para fazer parte, né, da União Europeia em si. Tá? Aí você tem aqui, na verdade, a adesão, né,
o mapa da evolução da União Europeia, como estou mostrando aqui para vocês, tá? É em 1957, né, que você tem esses países ali, né, em a maneira mais alaranjada, né, você tem depois ali, né, em 95, né, a entrada da Suécia, da Finlândia, por exemplo, né, em 2007 tem a entrada, no caso, da Romênia, em 2000, né, e essa cor aqui, né, essa cor aqui mais clara um pouco, né, um pouquinho, você tem o pedido de adesão, mas não que faça parte da União Europeia, né, está ainda em espera, né, para fazer parte da União Europeia, então, né. Bom, aí nós temos o Brexit, né, que o Reino Unido sempre hesitou em entrar no bloco econômico. Eu não havia falado quando exatamente que o Reino Unido entrou, né, mas eu posso afirmar ali com toda certeza que a partir de 1973 você tem a entrada, então, do Reino Unido, né, para poder aproveitar dos benefícios do crescimento do mercado comum europeu, que era naquele momento. Né? O Reino Unido sempre ficou um tanto quanto receoso para entrar na União Europeia, até porque ele tinha, na realidade, né, aquela sensação de que estaria perdendo a sua autonomia, né, estaria perdendo a sua soberania. Né? Essa cessão, né, em relação à sua autonomia é que fez sempre o Reino Unido estar com um pé atrás. Né? Então você tem a evolução, ainda mais com a evolução da integração econômica, né, política e social que foi acontecendo ao longo dos anos, né, os mais conservadores começaram a reclamar dessa perda de soberania, né, e começaram a colocar como se a União Europeia, na verdade, estivesse controlando, né, estivesse, na verdade, acabando com a soberania nacional. Tá? Então você já tem um receio, né, da União Europeia desde sempre em fazer parte desse bloco econômico, uma vez que a integração ela vai evoluindo ao longo dos anos de modo que fique cada vez mais integrado ali os países, extrapolando a posição econômica. Né? Você tem a partir de então na União Europeia uma união econômica e monetária, né, da qual inclusive o Reino Unido não fez parte. Né? Então em 2016 houve um referendo para decidir, né, se haveria, né, se continuaria ou não na União Europeia, né? No caso, por pouquíssimos votos, né, o sim, né, a favor da saída da União Europeia acaba vencendo. Inclusive, o premier britânico na época, o David Cameron, que era contra a saída da União Europeia, ele acaba se renunciando porque ele não queria participar de um processo na qual ele não tinha intenção, não fazia parte, não fazia questão de fazer parte. Né? E com isso, o Reino Unido entra com o processo do Brexit. Né? Aí em 2019, você tem muitas negociações mesmo ali, bem conturbadas, né? Atrasou pra caramba a saída do Reino Unido. A intenção era que em 2019 já não houvesse mais, né, a União Europeia presente, né, dos britânicos, né, na vida dos britânicos. Entretanto, este processo ali, ele acaba ficando conturbado, até porque não há, inclusive, um consenso entre a premier britânica, a Theresa May, né, e o próprio partido conservador ali na Inglaterra. Então, você tem um assunto muito conturbado. Tá? Bom, no dia 13 de dezembro de 2019, né, a Theresa May, ela no caso, ela renuncia. No dia 13 de dezembro de 2019, né, Boris Johnson, que é ainda mais conservador, né, ele vence, né, ele ganha ali também a maioria no parlamento, e ele consegue fazer, né, com que, no caso, né, a saída do Reino Unido fosse possível. E, no caso, no dia 31 de janeiro de 2020, ocorre, em definitivo, a saída do Reino Unido. É claro que não havia o pensamento que, de repente, uma pandemia iria assolar o planeta logo agora. Né? Inclusive, vamos dizer que o Brexit estaria num processo de adaptação, porque teria até 2 anos para poder resolver as questões, né, de pessoas que trabalham no Reino Unido e que antigamente não precisava de visto, não precisava de nada, né, uma vez que integrado na União Europeia, né, você tinha o espaço de Schengen, que as pessoas poderiam transitar livremente. Né? Bom, o mapa atual da União Europeia, né, é constituída por 24 países, tá? Uma vez que o Reino Unido ele saiu no dia 31 de janeiro de 2020. Eram 28 países, né? O Reino Unido é constituído pela Irlanda do Norte, é constituído pela Inglaterra, pela Escócia, né, e pelo o país de Gales. Então, mais 4 países, vamos assim dizer, saíram, né, da União Europeia, sendo constituída por 24 países agora. Tá? Bom, aí nós temos a zona do euro. A zona do euro ela foi criada em 99. E qual que era o objetivo?
facilitar a negociação. Por quê? Tínhamos cada um país com uma moeda diferente, ó, como vocês podem ver aqui embaixo, né, nós tínhamos o franco, que era da França, né, a lira italiana ali da Itália, a peseta espanhola, o escudo português, o marco alemão, o florim neerlandês, né? Então eram moedas diferentes com cotações diferentes. Para fazer a mercadoria, né, avançar com mais rapidez, com mais fluidez, né, era necessário então haver um parâmetro para equiparar as moedas, porque as moedas elas têm valores diferentes. Então, para facilitar a circulação de capitais, foi criado o euro, que no primeiro momento, né, era uma moeda virtual, tá? Ela entra em vigor em 2002, certo? Depois, mais tarde, ela é transformada de fato ali em moeda, né, em moeda ali física, mas nem todo mundo aceita a zona do euro, nem todo mundo aceita o euro, né? O Reino Unido, que antigamente, né, mesmo fazendo parte da União Europeia, não aceita e tinha uma moeda inclusive tem uma moeda inclusive mais valorizada do que o próprio euro, né? E a Dinamarca também recusaram a adoção da moeda, né? Em 2018, né, dos 28 países, né, pertencentes, apenas 19 adotaram a moeda. Estou dando um exemplo aqui do Reino Unido e da Dinamarca, só para vocês terem uma noção, só para vocês terem uma ideia, certo? Bom, dentro das instituições da União Europeia, lembrando que a União Europeia ela é uma unidade, né, ela é, na verdade, um bloco econômico político, né, e econômico, né, social também, né, tem uma integração, né, muito maior, a maior, o bloco mais integrado que nós temos no mundo, né, nós temos então o Conselho Europeu, por exemplo, né, que tem ali mais ou menos 28 chefes de estados, né, são os 28 chefes de estados que realizam reuniões ali para poder definir algumas questões, algumas políticas. Existe o Parlamento Europeu que seria uma espécie de Câmara dos Deputados ali, só que em nível continental, né, ou seja, aqueles países que fazem parte da União Europeia, além dos votos para deputados, para os políticos dos próprios países, tem também o voto para os deputados que vão representar este país, né, na União Europeia, porque nós temos um parlamento ali dos 28 Estados-membros, né? Temos o Conselho da União Europeia, né, composto por ministros dos países membros, né? O objetivo ali é fazer planejamento, né, e adotar legislações específicas coordenadas ali da União Europeia em si. Né, nós temos o Banco Central Europeu, né, que faz ali os cálculos econômicos, que tenta manter a estabilidade do preço ali do sistema financeiro do bloco, até porque para adotar a mesma moeda, os países têm que estar com saúde financeira, né, mais ou menos parecida ali, semelhantes, para a moeda não se desvalorizar ou não haver descompensação ali em termos de valores na moeda, né, para haver também a emissão de euros, né, e para controlar a massa monetária, ou seja, né, para que a moeda do euro não sofra nem sobrevalorização e nem muito, né, e nem a desvalorização. E temos o espaço de Schengen também, que é um espaço muito importante ali na União Europeia, porque promove ali, no caso, a livre circulação de pessoas para os países que fazem parte desse espaço de Schengen. Esse espaço de Schengen, ele, na verdade, ele extrapola, né, ali os países membros da União Europeia, né, foi criado em 1985, né, até mesmo anterior, de fato, ali, né, do Tratado de Maastricht, né, promove a segurança e a livre circulação de pessoas pelos países da União Europeia e os países que fazem parte do espaço de Schengen, tá? Então facilita a circulação de pessoas ali no continente europeu, inclusive, né, de turistas para a Europa. Aliás, foi um dos motivos pelos quais a maioria dos britânicos mais conservadores, né, também votaram para a saída do Reino Unido da União Europeia, justamente esse espaço que permite essa livre circulação de pessoas. Né? Inclusive, quem for para algum país da Europa, por exemplo, né, se chegar num determinado país ali, por exemplo, Portugal, né, pode fazer a livre circulação por outros países, porque os países da União Europeia fazem parte ali do espaço de Schengen também, tá bom? Só para vocês terem uma ideia ali, né, do tratado, os países que fazem parte do Tratado de Schengen, este aqui é o mapa onde vocês podem observar isso.